Muito boa tarde, certo? Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da aula passada sobre reprodução assexuada e eu vou explicar aqui um pouco para vocês o que é reprodução assexuada, certo? Para a gente poder se situar um pouco, entender um pouco como é essa questão, por que se chama assim, certo? E a gente vai vendo os principais processos, suas características e dando alguns exemplos, certo? Então, basicamente, o que é reprodução sexuada? É um tipo, como nós podemos ver no texto, de reprodução que não há necessidade de gametas, ou seja, de células genéticas, certo? Que contém esse material genético. Por exemplo, no caso de uma reprodução sexuada, há necessidade de gametas. Ou seja, no caso, por exemplo, o óvulo e o espermatozoide. São as gametas que vão produzir ou que vão carregar esse material genético para assim ser uma reprodução sexuada. Então eu preciso de dois seres com gametas diferentes. Uma gameta masculina e uma gameta feminina, no caso. Por exemplo, um homem e uma mulher. Então, por isso que a gente chama de reprodução sexuada. Mas nesse caso é assexuada porque não há necessidade da fêmea e do macho copularem, certo? Então, esses indivíduos, eles são, em quase todos os seus casos, seus aspectos, específicos com espécies, melhor dizendo, com gênero idêntico, geneticamente idênticos, ou seja, são basicamente clones, ok? Dos seus antecessores, ou seja, dos seus pais, vamos dizer assim. Não é que seja, esse aqui é filho desse, que é filho desse, não. São espécies de clone. Esse aqui é o mesmo que esse, que é o mesmo que esse, certo? E há algumas condições que esses processos eles podem ocorrer mutação. Essas mutações vão ocorrer em questões de comportamento, em questões de cor, vamos dizer assim. Certo? O indivíduo era preto com branco, aí no que passou pelo processo de reprodução sexuada ficou só preto, cinza, entende? E é um tipo de reprodução que ele pode ocorrer tanto em seres unicelulares, como bactérias, como ele pode ser em seres multicelulares, como estrelas do mar, por exemplo, ou outros exemplos que a gente vai ver aqui. Então vejam só, os principais exemplos que nós vamos ter vão ser a bipartição, ok? A fragmentação, a partenogênese, a divisão múltipla e a gemulação. Vou explicar aqui de maneira rapidinha para o vídeo também não ser longo. Bipartição, como o próprio nome já disse, ou já diz, né? Consiste quando o organismo genitor, ou seja, o organismo primeiro, ele se divide em dois. Então, são chamados organismos filhos, iguais entre si ao progenitor. Então, se você pega, por exemplo, uma paramécia, infelizmente aqui não está saindo a imagem dela, mas eu acho que no que eu mandei para vocês vai tá saindo. Se você cortar ela em 3 pedaços, ela não vai morrer. Ela vai se reproduzir a partir desses 3 pedaços. Então vai sair novas 3 partamécias. Elas não vão se recriar e se juntar e se transformar em uma. Não. Vão se transformar em 3. Se eu cortei em 3, vai ser em 3. Se eu cortei em 2 pedaços, 2 pedaços. Certo? O outro processo é o processo da fragmentação. Ou seja, consiste em dividir o organismo, progenitor, no caso aqui, por exemplo, a estrela marinha, certo? Em diversos fragmentos, como se eu cortasse os braços dela, certo? Independente de tudo, esses
fragmentos eles vão se reconstituir, ou seja, vão regenerar os tecidos e seus órgãos, de modo a construir um novo organismo. Como assim, professor? Veja, se eu arranco um dos braços de uma estrela do mar, a estrela do mar em si, ela vai regenerar o seu braço novamente. Então, ela vai voltar a ter um braço dos 5 que ela tem. Só que aquele braço, vamos dizer assim, entre aspas, né? Vamos colocar a palavra braço entre aspas, que eu tirei, ele não vai morrer. Ele simplesmente ele vai se regenerar também, apesar de não fazer mais parte da estrela do mar, e vai dar origem a uma nova estrela do mar. Então, eu tinha uma estrela, mar, tirei um pedaço dela. Esse pedaço que eu tirei, ela recompõe, ou seja, ela se regenera. E esse pedaço que foi tirado também se regenera, só que não no corpo dela, mas sim dando a vida, dando a origem a uma nova estrela do mar. Então, por isso que nós chamamos aí de fragmentação. Não houve nenhum tipo de troca de gameta, nem nada, certo? O próximo que nós vamos ter são os partenogêneses, no caso das abelhas. Funciona da seguinte maneira. Os óvulos eles não são fecundados. Então eles nascem, como é que eu posso dizer? As larvas que nascem desses óvulozinhos não fecundados, certo? É que vai dar origem aos as chamadas espécies que não têm machos na espécie. Como assim, professor? Espécie que não tem macho? Veja, você pega o caso das abelhas. As abelhas, elas não possuem, de maneira fecundada, macho. Quando o zangão, ele copula com a abelha rainha, todas as larvas ou os ovozinhos que nascem dessa copulação são fêmeas. Não nasce nenhum outro zangão, outro macho. Só nascem fêmeas, porque é uma colônia, a abelha é uma colônia de organismos que estão em constante trabalho, certo? E que os trabalhos, elas são únicos e exclusivamente das abelhas fêmeas. Os zangões, eles só têm a finalidade de reproduzir com a rainha. Então, o que é que acontece? Como não há nascimento de novos zangões, então há a fecundação, ou melhor dizendo, a deposição de óvulos não fecundados. Então, esses óvulos não fecundados, ou seja, que não foi o zangão com a rainha que copularam, vai dar origem aos zangões. Então, eles não têm o material genético de pai e mãe. Eles só têm o material genético de mãe, da rainha. Já as abelhas não, vai ter o material genético do zangão e o material genético da abelha rainha, certo? E são em ambientes isolados, como ilhas, florestas quase ou extremamente remotas, certo? O outro é o caso da divisão múltipla. No caso, pode ser uma bactéria, ok? Ela ocorre quando o núcleo do progenitor ele origina outros vários núcleos. E a gente sabe, certo? Que basicamente o núcleo ele é o centro da célula. Então, o centro da célula, sendo o núcleo, então é como se fosse, para um ser humano por completo, como se fosse o seu coração a bater, certo? Como se fosse o seu principal órgão, vou dizer assim. Então, o que é que acontece? Esse núcleo, ele começa a se dividir. Só que não fica somente a divisão por si só. Ou seja,
esse núcleo ele vai começar a criar um citoplasma ao redor dele, juntamente com uma membrana celular, certo? E vai dar origem a novas, digamos, células. Então, a multiplicação, vejam, divisão múltipla. Eu peguei vários núcleozinhos, dividi e aquilo ali estoura. No que estoura, dá origem a novos seres, no caso das triponossomas, certo? Que são bactérias. Algumas larvas acontecem assim. Há um caso bem interessante, é um filme assim, para quem gosta, que eu posso recomendar, é Seres Rastejantes. Apesar de ter uma fecundação, vocês vão entender mais ou menos o que é essa divisão e o que é estourar. Quando o indivíduo progenitor ele estoura e dá origem a esses novos membros. É bem interessantezinho, certo? E nós vamos ter, certo, aqui a gemulação, que o progenitor ele emite uma gema, certo, um gomo, que contém material genético. E ele vai crescendo até atingir o tamanho característico da espécie. Ok? Então, o que é que acontece isso? Ou melhor dizendo, como é que acontece isso? Você pega as leveduras, que são os fungos colocados na cerveja, no vinho, em tantas outras bebidas que utilizam fermentação, certo? Então vocês pegam, por exemplo, essas leveduras e ela vai exprimir um gomozinho, como se fosse um carocinho. E esse carocinho vai crescendo e vai ganhando características e proporções de tamanho igual à espécie original, até o momento que ele se desprende do seu progenitor, certo? E faz com que surja um novo indivíduo. Só que isso aí é de uma maneira tão rápida e contínua que termina se tornando uma comunidade, uma colônia, ou seja, um único progenitor, uma única levedurazinha forma uma colônia de dezenas, centenas, até milhares de indivíduos, certo? Então, quais seriam as vantagens de uma... Isso eu estou falando no aspecto animal. Depois nós vamos entrar no aspecto vegetal, certo? Isso vai ficar para a próxima aula, tá bom? Então, vejam só, quais são as vantagens da reprodução sexuada para o universo animal? Então, vejam, são formações de clones, ok? Todos podem originar descendentes, não tem essa história de eu dependo de um parceiro, de um companheiro para fazer uma copulação, para gerar um indivíduo. Não. Qualquer um desses organismos, eles podem gerar seus descendentes a partir de si próprios, certo? Como se eu pegasse, cortasse meu dedo, certo? Vamos supor que nós seres humanos nos reproduzíssemos assim. Eu me sinto só, eu quero ter um filho. Então vou lá, corto meu dedo, como por exemplo no caso das estrelas do mar. Aí meu dedo, o que eu cortei, né? O dedo da minha mão, ele se regenera. E aquele dedo que eu cortei, que eu joguei fora, ele também vai se regenerar. Só que no processo que ele se regenera, ele dá origem a um novo indivíduo, ou seja, ele dá origem a um novo Gabriel. Então, a partir de um dedo, surge uma nova espécie, ou um novo clone meu, surge um Gabriel, outro Gabriel. E se eu fizer esse processo de maneiras contínuas, eu vou acabar formando uma colônia. Imagina, com um dedo só, eu fazer 30, 40, vocês fazer 30, 40 pessoas iguais a vocês, certo? Então, essas são algumas vantagens. Muitas espécies, elas dependem disso para formar grandes colônias, porque senão elas entram em extinção, certo? A colonização,
de habitats a partir de um novo indivíduo. Ou seja, eu pego um habitat novo, pego um único ser vivo e a partir desse único ser vivo eu crio inúmeros outros seres vivos, certo? Então aí já é um grande fator a ser visto. Já as desvantagens são a diversidade de indivíduos praticamente nula, ou seja, não tem uma criação nova. Por exemplo, você pega um gato, você pega um gato preto e uma gata branca, aí coloca os dois para se reproduzirem. Vai nascer gato preto com branco, vai nascer gato cinza, vai nascer gato morisco, vai nascer várias formas de gatos, com várias cores, entende? Vai nascer um macho, vai nascer uma fêmea, certo? Então tudo isso vai nascer um mais gordinho, mais cheinho, ok? Então, na reprodução sexuada não vai existir essa história de um nasceu dessa cor, outro nasceu daquela cor, nasceu assim, assim, assado. Não. Na reprodução sexuada não vamos obter este resultado. Difícil adaptação perante alterações ambientais. Então, eles vão ter que tentar se adaptar àquilo que o ambiente lhe proporciona. Ou seja, se é um organismo que depende do clima quente para se reproduzir, só que do nada se transforma em um clima frio, então há grande chance dele se tornar um crime, dessa espécie entrar em extinção ou diminuir bastante o seu número de indivíduos, certo? E não favorece a evolução das espécies. Se for pegar, por exemplo, no caso da reprodução sexuada, é através da reprodução sexuada que surgiu inúmeras espécies. Você pega, por exemplo, as aves. Uma ave copula, né? Põe um ovo, aí daquele ovo ali, vamos supor um pombo, né? Há milhões de anos atrás. Colocava, só que não nasceu um pombo. Nasceu o quê? Nasceu, vamos supor, um pardal, certo? Não é que foi um pardal que pôs o ovo ali. Não existia pardais. O que é que existia? Existia um processo, ou melhor dizendo, existia um processo de evolução onde os indivíduos, ao longo de vários e vários anos, eles tiveram tanta troca de material genético que deu origem a um novo indivíduo. Então, eles deixaram de se tornar, a partir de agora, os pombos, certo? De chocar pombos e chocaram pardais. Então, não é assim, todos os pombos vão chocar pardais, não. Nasceu um ovo aqui, outro acolá, pronto. Aí parou isso. Só que os pardais que nasceram a partir desse cruzamento entre dois pombos vieram a copular entre si, ou seja, são organismos da mesma espécie agora, e se tornou as colônias de pardais. E isso a gente pode ver em tantas outras espécies. Até mesmo o próprio ser humano. Você vai ver, vai ter ser humano, homens da cor mais brancos, mais negros, mais amarelos, uns mais altos, outros mais baixos, uns mais fortes, uns mais magros, certo? Isso de maneira natural. Aqui a gente exclui esses processos artificiais de ficar mais forte, ficar mais magro, de tentar pegar mais cor, certo? Ou menos cor, certo? Michael Jackson ele era negro, mas ele sofreu de uma doença que ele preferiu, foi preferível para ele, vamos dizer, se embranquecer do que se escurecer. Vamos usar essa palavra. Espero que o YouTube não me cancele.
Entende? Mas há casos que a pessoa é meio branquinha, mas quer pegar o chamado bronze. Ah, eu vou para pegar um bronzeado, certo? Você pega o bronze, mas o bronzeado, mas você não nasceu com aquele bronzeado. Foi uma coisa que você adquiriu ao longo da sua vida, ok? Então tem essas diferenças, tá certo? Então a gente para por aqui. Quando vocês, assim que terminarem de assistir o vídeo, vocês vão lá na atividade que eu postar juntamente com o vídeo, certo? Respondem. E semana que vem a gente corrige e vai estudar a reprodução sexuada aqui, envolvendo os vegetais aqui, como você pode ver, a multiplicação vegetativa, que é o nosso próximo assunto, certo? Então, qualquer dúvida, tirem ela no grupo do nosso WhatsApp ou no meu privado, certo? Então, tenham uma boa aula, um bom resto de semana, se bem que a semana está mal começando, então aproveitem, fiquem em casa, se protejam, usem máscaras, álcool em gel, lavem as mãos e cuidem de vocês e das pessoas que vocês amam, certo? Então, até a próxima e fiquem bem, tá certo? Boa aula a todos.